O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme tenho sido absolutamente insistente, este ano de 2018 nos reserva um calendário muito diferente, eu diria atraente. Não obstante, pelos eventos já programados, já previstos, ou seja, no cenário federal, temos as eleições semigerais que vão permitir a você renovar as suas escolhas, votar é escolher. E você terá essa oportunidade em fazê-lo tanto para o Poder Legislativo no âmbito estadual e federal, como também no Poder Executivo no âmbito estadual e federal. Do seu voto, por enquanto, não cabe recurso, não cabe liminar, não cabe julgamento em segunda instância, ou seja, ele é secreto e definitivo. E particularmente entendo que é a única ferramenta capaz de promover as alterações que nós precisamos. Não há outra alternativa. Por isso que esse momento precisa ser exercido com absoluta convicção. Você deve ter isenção, tranquilidade, sabedoria para fazer as suas escolhas. Dela depende a administração nesses poderes durante os próximos 4 anos. E não cabe, entendo, aquele sentimento ruim, amargo, desagradável do arrependimento. Também temos, se projetarmos o cenário mundial, a Copa do Mundo de Futebol, que será realizada na Rússia nos meses de junho e julho, para aqueles que são adeptos da modalidade. Também temos atrativos muito interessantes e marcantes no cenário municipal, quando nossa cidade comemora, celebra e completa o seu bicentenário. Que, conforme eu tenho dito, você que nos acompanha, teremos tempo e oportunidade de tão somente comemorarmos a ocasião, com as devidas festas que estão sendo programadas. Uma vez que as mudanças que a cidade precisa não acontecerão. Não há a menor possibilidade de que alguma transformação aconteça, eu diria até a curto prazo. Porque a administração pública não dispõe de 2 vetores, e vetor é uma palavra ótima, absolutamente necessários e indispensáveis para estas transformações: tempo e recursos. Talvez, numa hipótese imaginária, e eu diria até utópica, seria o momento de que pudéssemos projetar a cidade que queremos, onde as principais autoridades constituídas dos poderes municipais se debruçassem acerca de um plano de governo e não de poder. Algo, então, absolutamente improvável, prevendo-se quais as mudanças que a cidade poderá e terá que promover em diversas áreas, como, por exemplo, educação, infraestrutura, saúde, segurança, transporte coletivo, mobilidade urbana, entre inúmeros outros, para serem executados nos 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Mas é uma possibilidade remotíssima. Este seria talvez um legado que poderia ser oferecido a todo cidadão friburguense, nascido aqui ou não, que paga toda esta conta. Mas devemos comemorar com a devida cautela, com a devida parcimônia, face à situação econômica financeira que o município se encontra. Também temos, nesse aspecto municipal,
a celebração, como sempre digo, dos 10 anos do programa Cidade Real, completados em 8 de março deste ano. Felizmente, uma coincidência para mim fantástica com o Dia Internacional da Mulher. Ao longo desse tempo, cumprimos a nossa missão e o nosso comprometimento de levar até você informação de utilidade pública. Mas também temos os extrapautas, no que se refere, por exemplo, à intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Algo inesperado e discutível, no mínimo. E dentro deste contexto todo, teremos a oportunidade, nesta edição inédita, de conversar com uma importantíssima figura do cenário político nacional e internacional, mas que exerce mandato no âmbito estadual, que conhece muito desta matéria. Conversaremos sobre diversos aspectos, fazendo reflexões, análise e lhe oferecendo esta oportunidade de conhecer melhor este momento, até porque ele está afiliado a um partido que tem causado muita polêmica nas suas manifestações. Só por isso você já se inquietou aonde está na sua casa, enfim, onde quer que esteja, para acompanhar este programa. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas impossíveis, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, contando com a preciosíssima confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de maio de 2018. Nova Friburgo, 200 anos. Nesta quarta, dia 16 de maio, a TV Zoom transmite ao vivo o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Nova Friburgo. Dia 16, a partir das 8 da manhã, tem transmissão ao vivo na TV Zoom. Oferecimento Casa Friburgo, 100% friburguense. Arabesco, perfeita para você. Centro Educacional Souza Poletti, Escola Lugar de Criança Feliz e Nova FAOL. O Consulado Geral da Suíça, no Rio de Janeiro, e o Serra Ação, Polo Audiovisual de Nova Friburgo e região, convidam a todos para uma semana repleta de emoções, com a exibição de produções cinematográficas da cidade de Friburgo, na Suíça, do dia 7 a 11 de maio na Usina Cultural Energisa e Casa Suíça. Para a programação completa do evento, acesse serraação.com.br. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, conforme anunciado na nossa abertura, em que promovo um pequeno editorial, recebendo e tendo o privilégio de compartilhar ideias, reflexões com uma importante
importantíssima figura política, Marcelo Ribeiro Freixo, conhecido como Marcelo Freixo, nascido em São Gonçalo em 12 de abril de 1967. Professor, atualmente está no seu 3º mandato consecutivo na Alerj, mas começa sua carreira partidária, política, em 1985, ingressando no Partido dos Trabalhadores, em 1986, onde permanece até 2005. Em 2006, Serra Fileiras é ótimo, no recém-criado à época Partido do Socialismo e Liberdade, conhecido pela sigla de PSOL, onde naquele mesmo ano se elege deputado estadual, sendo o mais votado do partido com 13.547 votos. Prosseguindo na sua militância, se reelege em 2010, como também em 2014, sendo o deputado estadual mais votado do Brasil naquela ocasião. Nas últimas eleições municipais, na capital do Rio de Janeiro, disputou o pleito na reta final com Marcelo Crivella, mas foi o segundo colocado, recebendo a expressiva marca de 1.162.622 votos. Absolutamente fantástico. Ganha notoriedade ao presidir CPIs que sempre trataram de questões polêmicas, como a do tráfico de armas e das milícias no Rio de Janeiro, quando então Marcelo Freixo ganha notoriedade nacional. Por conta de todas essas situações delicadas com que sempre lidou, recebeu inúmeras ameaças de morte. E aí, durante algum tempo, teve que se exilar no exterior para se preservar, como também a sua família, uma vez que, conforme mesmo ele vai relatar, constava de uma lista de pessoas a serem assassinadas logo após a juíza Patrícia Scioli. Era o segundo da lista. E aí, obviamente, para sobreviver, ele teve que se ausentar, mas retorna ao convívio político, à militância, ao trato dessas questões, sobretudo relacionadas à segurança pública no Rio de Janeiro. Me parece que nas próximas eleições se colocará como pré-candidato a deputado federal e talvez, daqui a 2 anos, como pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo ainda com pouca idade, 51 anos, tem um currículo de muita atuação no meio político, tanto que atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, com quem, por conta de todo esse trabalho em defesa do cidadão, teve muito contato com a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada há aproximadamente 60 dias e que atuou como sua assessora durante 10 anos. Ou seja, será uma conversa absolutamente imperdível. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. À TV Zoom. Sentimos-nos honrados com a sua presença. A emissora se sente privilegiada com a sua participação e a produção do programa Cidade Real da mesma forma. É muito bom tê-lo aqui, compartilhando ideias acerca deste cenário que você tem se destacado. Muito obrigado, a honra é toda minha. Obrigado por estar aqui no programa. São 10 anos de tradição aqui, de bom debate, de bom encontro. Primeira vez que eu estou aqui e é um prazer, estou aqui para que a gente possa conversar bastante, entender melhor essa confusão chamada Brasil e Rio de Janeiro. Você começa bem. Vamos tratar da confusão a nível nacional. Vamos lá. O partido ao qual você é filiado desde 2006, um partido, portanto, recente, uma sigla recente,
e que tem nos seus quadros políticos, em várias instâncias de destaque, né? Que tentam, por vezes, romper com determinadas práticas. Por outro lado, Marcelo, e aí quero sua reflexão sobre essa confusão chamada Brasil, através das operações realizadas pela Polícia Federal, que estão sob o guarda-chuva da Operação Lava Jato, nós começamos a observar já há algum tempo uma mudança nas práticas. Quando se observa que deputados estaduais ou federais, governadores, ministros, senadores e até presidente da República, para me referir ao cenário público, são presos. E no cenário, no âmbito privado, inúmeros e pujantes empresários que se envolveram nessas práticas. Você, diante deste momento, você se mostra esperançoso ou ainda muito crítico, ou entende que precisaremos ainda filtrar muito essas situações para a gente poder ter um Brasil minimamente digno? A pergunta é excelente e inquietante, né? Você sabe que eu estou acabando de ler um livro agora de um polonês que eu gosto muito, chamado Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo polonês, tem muita coisa traduzida aqui no Brasil, é uma expressão importante do pensamento hoje mundial. O último livro dele traduzido para português chama Retrotopia. Retrotopia. O que quer dizer isso? É o contrário da utopia. E eu estou fascinado com esse livro, estou lendo até mais devagar para ver se demora a terminar. Porque ele diz o seguinte, ele fala assim, hoje em dia é mais fácil você buscar segurança no passado do que no futuro. Por isso que ele chama retrotopia, que é o contrário da utopia. O que é a nossa utopia? Né? São muitas as gerações que você se alimenta de utopia porque você espera que o futuro seja um lugar melhor. Todos nós, que é a sua pergunta. Né? A gente quer que o futuro seja um lugar melhor. Né? Muitas vezes a gente não tem razão nenhuma para achar que o futuro vai ser melhor, mas a gente deseja e quer que o futuro seja melhor. O que o Bauman está falando nesse livro dele? Ele diz o seguinte, é mais fácil hoje a população do mundo inteiro, não está falando do Brasil não, buscar no passado um lugar mais seguro do que no futuro. E ele dá um exemplo que mexeu muito comigo. Né? Meu pai, que faleceu há pouco tempo, meu pai foi camelô, meu pai foi vendedor, foi inspetor de colégio, uma pessoa que tinha uma escolaridade muito baixa. Né? O meu pai sempre dizia o seguinte para mim e para meus irmãos, eu vou trabalhar muito para vocês estudarem, para vocês terem o futuro que eu não tive. Né? Vocês vão ser alguém na vida. Essa frase, você vai ser alguém na vida, era uma frase muito forte. Sem dúvida. Que desapareceu um pouco do cenário. Você não escuta muito alguém falar isso para alguém hoje em dia. Você vai ser alguém na vida. Porque, de alguma maneira, esse futuro não é um lugar que a gente tem visitado tanto quanto a gente visitava no passado da gente. Perfeito. Então, meu pai tinha certeza absoluta de que eu teria uma vida melhor do que a que ele teve. Hoje, o pai que olha para o filho não tem a certeza que o filho vai ter um futuro melhor do que ele teve. Não tem. Então é comum você buscar no passado um lugar mais seguro do que no futuro. Isso é uma crise que a sociedade inteira está passando. Isso tem a ver com a questão da destruição ambiental. Um planeta que não resiste mais a esse modelo de crescimento. Isso tem a ver com um consumo desenfreado, onde você é muito mais do que você compra do que o que você é. Isso tem a ver com a segregação de uma parte enorme da sociedade que não se encaixa mais numa sociedade de mercado. São os sobrantes. Né? Isso tem a ver com uma cidadania que tem a ver mais com a tua conta bancária do que com a tua existência. Isso tem a ver com as práticas de racismo e de violência que explodem no mundo. Então o planeta, de alguma maneira, está precisando ser repensado. A sociedade, de alguma maneira, está precisando ser repensada. Então, nesse sentido, a esperança não pode ser um lugar de fantasia. A esperança tem que ser um lugar que a gente construa dia a dia. Porque não adianta eu ter a esperança de que o mundo vai ficar melhor se eu não fizer nada para esse mundo ficar melhor. Então a esperança não pode ser algo que eu deposite no amanhã. Eu tenho que depositar hoje. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa muito concreta. Eu falo isso sempre para meus filhos. Eu tenho 2 filhos.
né, já crescidos, mas eu falo sempre isso para eles. Você é aquilo que você faz. Você é aquilo que... Eu posso orientar vocês numa série de coisas, mas vocês vão aprender com as minhas práticas. Vocês vão aprender com o que eu fizer. Meus filhos sabem quem eu sou, sabem o que eu faço. Assim eu educo meus filhos, com o que eu faço, não só com o que eu falo. Né? Então a esperança tem que ser hoje, agora. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita gente fazendo porcaria também. Mas tem muita gente fazendo coisa boa. Eu acho que a gente precisa olhar para quem está fazendo coisa boa para ter mais esperança. Nessa vertente, nessa sua expectativa, você entende que as próximas eleições serão fundamentais nesse processo? Até porque você veja o seguinte, por exemplo não, de forma prática, o presidente da República, senhor Michel Temer, que assumiu por conta do afastamento da então presidente Dilma Rousseff, hoje desfruta de uma popularidade, uma aceitação que, no meu entendimento, está mais para margem de erro do que de aprovação, amigo. Eu chamo de margem de erro. Pois é. 3%. Okay. Isso é margem de erro das mais restritas, porque agora os institutos de pesquisa já trabalham com margem de 5%. Então, ele que tem... Ou seja, pode ser só ele que apoia o governo. É verdade. Claro, se está na margem de erro, pode ser só ele. É verdade. É o momento de fazermos essa depuração, ou seja, conforme eu disse aqui na abertura, você está pretendendo se colocar na condição de pré-candidato a deputado federal para poder desenvolver todo o seu trabalho no Congresso Nacional. É o momento da mudança? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vivendo uma crise muito profunda da democracia, né? Desde 2013, aquilo que aconteceu em 2013, eu até agora não entendi. Não entendeu? Não, eu não. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu entendi o que aconteceu em 2013. Porque até aquele momento, até 2013, qualquer manifestação era organizada pelo sindicato, pelo DCE, pelo diretório dos estudantes, por uma associação de moradores. O que acontece em 2013 é um nível de espontaneidade que a gente não sabia, a gente não conhecia. As massas são convocadas pelo Facebook. Era a primeira manifestação em massa em tempos de internet. Né? O grande registro de uma grande passeata era dos 100 mil, em 68. Nós tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas. Né? Então, e eu acho que o que moveu aquela massa de gente em 2013 foi uma pauta muito positiva. Olha, contra o aumento das passagens, contra a violência, contra a roubalheira nos grandes eventos. Era uma pauta de cidadania, era uma pauta progressista, era uma pauta boa. Popular. Né? Era uma pauta popular e é uma pauta que mexeu com muita... Agora, claro, uma manifestação com 1 milhão de pessoas, ali tem de tudo. Imagina, né? Ali tem vários pensamentos ao mesmo tempo. O Brasil não soube responder aquilo. Tinha uma coisa que estava clara ali também em 2013. Havia uma ruptura com um modelo. A democracia que serviu até aquele momento não servia mais. Os grandes pactos, os grandes acordos, há uma grande crise de representatividade. Tanto é que a frase que mais apareceu em 2013 é não me representa. Exato. O não me representa não era só do deputado. O não me representa estava servindo para o judiciário, para os meios de comunicação, estava servindo para todo mundo. Nada estava representando nada. Até que havia um pacto de funcionamento da sociedade que estava ruindo ali. Os grandes acordos partidários, as grandes alianças, né? O processo eleitoral como ele é feito, as democracias pela metade que nós temos, aquilo tudo estava ruindo. A gente sabia muito mais em 2013 o que a gente não queria do que o que a gente queria. O que é normal em qualquer crise social. A gente sabe o que a gente não quer de forma muito mais evidente do que a gente sabe o que a gente quer. Né? E a gente não entendeu ainda o que a gente quer de 2013 para cá. Eu acho que esta eleição, e de lá para cá nós passamos pelo impeachment, nós passamos por Eduardo Cunha, ninguém passa por Eduardo Cunha impune, né? Sem dúvida. Né? Nós passamos por um processo muito violento na política, de muito desgaste na política, de prisões, de lava-jato, né? Enfim, nós passamos por uma conturbação gigantesca que não fez a população encontrar algo que ela diga, isso aqui me representa. A gente continua ainda vivendo não me representa, só que vai chegar uma hora que você vai ter que estar representado.
Esta eleição, neste sentido, é uma eleição de uma importância enorme. Enorme. Concordo plenamente. Porque é a primeira eleição depois desse processo todo. Exatamente. Né? A primeira eleição depois. Não estou dizendo que será uma eleição fácil, que será uma eleição tranquila. A gente vive um momento de muito acirramento, onde as pessoas estão se xingando na rua porque elas pensam diferente, o que é fruto dessa crise democrática, o que é muito ruim. Eu posso pensar diferente de você, mas eu não sou seu inimigo. Logicamente. Eu não tenho que te ofender. Companheiro, contraditório é saudável. Não, e a política é isso. A política é a diferença. A política é o encontro da diferença. A política é a possibilidade do diálogo, do encontro. Diálogo não é monólogo. Né? Então a gente vai precisar, neste ano de 2018, se encontrar. Vai custar caro. Não vai ser fácil. Nós vamos ter problema nas ruas, de enfrentamentos ideológicos e físicos, talvez. Espero que não. Espero que a gente consiga... Porque não tem outra saída senão na política, né? É na política que a gente resolve a política. Exatamente. Não é em outro lugar. Não. É na política que a gente resolve as questões coletivas da gente. Ruim é quando a sociedade não tem política para resolver. Porque aí são as ditaduras, aí são os regimes totalitários, seja de direita ou de esquerda, não interessa. Mas isso não nos interessa. A gente quer democracia. E democracia só acontece com diferença. O nosso sistema político, eu já entrevistei aqui vários agentes, e sempre que posso faço essa pergunta. Se encontra falido? Não atende mais nessa linha que você colocou de que não me representa de uma maneira assim muito abrangente? Já superado, ou seja, é o momento de começarmos a trabalhar, e aí eu digo começarmos toda a sociedade, claro. E começamos também através do nosso voto em outubro, que eu sempre insisto aqui neste momento, de pretendermos uma reforma no nosso modelo político? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que muita coisa... Acho que a reforma que nós fizemos, como na época do Eduardo Cunha, foi quase que uma contra-reforma, né? É claro que, por exemplo, quando você aprova que empresas não vão financiar a campanha, eu acho que isso é um avanço. Empresa não vota, então a empresa não tem que financiar a campanha. Né? Eu sou favorável a essa medida tomada de que a empresa não financia a campanha. Eu acho bom. Eu acho bom que tenha um gasto, um fundo. Eu acho que o fundo que foi aprovado foi absurdo pelo valor. Né? Mas ter um fundo que crie, eu acho que o fundo poderia criar mais igualdade entre os partidos e não ampliar as desigualdades, como foi feito. Né? Mas existe um fundo para que o gasto da campanha seja dentro daquele fundo, eu acho que aumenta a possibilidade de controle sobre isso. Eu não sou contrário. Né? Agora, não dá para continuar tendo os partidos de aluguel que nós temos. Né? Hoje, por exemplo, tem um grande problema que eu acho que a gente podia ter consertado, mas não interessa para muita gente consertar. Vamos imaginar que você seja dono de um partido. Está cheio de dono de partido por aí. Sem dúvida. Aí eu sou candidato. Aí o que você faz? Você propõe uma aliança comigo. Isso acontece hoje em dia. E o eleitor, né, muitas vezes, que está assistindo a gente não sabe disso. Aí você fala o seguinte, olha, eu te apoio para governador, ou para prefeito, ou para presidente. O meu partido te apoia. Com isso, você vai ganhar mais 1 minuto de televisão. Porque eu tenho tantos deputados e eu tenho esse tempo de televisão. E se eu te apoiar, você ganha mais 1 minuto de televisão. Numa campanha, 1 minuto da televisão é uma maravilha. Faz toda a diferença. Eu tive 8 segundos. 8 segundos? Eu era o Bolt. Né? Eu tinha que fazer propaganda em 8 segundos. O que o Bolt fazia para correr. Né? Era até brincadeira nossa isso. Sem dúvida. Então, assim, eu sei que quer fazer uma campanha sem televisão. É um inferno. É difícil. Então você vai lá e me oferece um apoio, me oferecendo a televisão. Aí eu falo, ótimo, quero o seu apoio, quero a sua televisão. O que você me pede em troca? Cargos. Aí começa. Aí mora a corrupção. Ela é estrutural. Ela não é comportamental só. Não é um desvio, ela está na estrutura das campanhas. E isso tinha que acabar. Isso não acabou. Por isso que você vê aí algumas alianças de 15 partidos, de 20 partidos. Exato. Por que você tem uma aliança de 15 partidos? Vai me dizer que aqueles 15 partidos concordaram com o programa de governo? Comungam com as mesmas balela. Propostas. Sem dúvida. Balela. Sem dúvida. Aquilo é mercado. Sem dúvida. Companheiro. Aquilo é mercado. E qual é a moeda de troca no mercado? Tempo de televisão. E o troco é a corrupção. Eu te dou a Secretaria de Saúde. Eu te dou a Secretaria de Trabalho. Eu te dou tantos cargos para você empregar gente, que aí você usa para fazer o seu partido crescer. Isso a gente... Cargos nas estatais. Cargos nas estatais. Isso é estrutural. Não poderia ser tempo de televisão moeda de troca. Se os partidos pudessem se coligar sem aumentar o tempo de televisão, acabava isso na mesma hora. Por que não aprovaram isso na reforma política?
Porque não interessa. Então, eu acho que a gente tem medidas políticas a serem tomadas e que a gente tem que debater. Isso que a gente está fazendo aqui, certo. Quer falar sobre isso, a gente tinha que estar falando sobre isso tudo quanto é lugar, em tudo quanto é veículo de comunicação. Porque certamente o eleitor que está votando no cara, ele nem sabe, eu voto na pessoa, que é um problema do nosso eleitorado. Eu voto na pessoa, né? Tá bom, mas aquela pessoa é de qual partido? Quantos partidos estão apoiando? Por que esses partidos todos estão apoiando aquele cara? Qual é o programa dele? Então, eu acho que também o eleitorado, nesse momento de crise profunda, a gente tem que qualificar o nosso voto. Eu sempre digo, Yuri, que os nossos sonhos não cabem numa urna. Os nossos sonhos são maiores do que qualquer eleição vai resolver. Mas o pesadelo cabe na urna. Se você votar mal, a sua cidade pode ser entregue, o seu estado pode ser entregue, o seu país pode ser entregue. E aí vai demorar você consertar. E como muita gente cada vez mais entende que não participar do processo é uma atitude sensata, não é? Se omitir, você não votar. Você está transferindo a responsabilidade para alguém. Alguém vai votar porque alguém vai... Isso é muito comum. Primeiro, eu respeito o voto nulo como voto de protesto. Respeito mesmo, eu entendo. Mas ele tem consequência. Lógico. Acho que o cara que vota nulo porque ele está protestando, primeiro ele está dizendo que é todo mundo igual, o que eu acho que ele parte de um princípio errado. Né? Não é todo mundo igual, isso eu posso te garantir. Não é todo mundo igual. Tem briga política. O cara eleito pelo latifúndio não é igual o cara que é eleito pelo movimento sem terra. Não estou nem perguntando com quem que você concorda, mas igual ele não é. Né? O cara que é eleito pelo rentismo, pela Bolsa de Valores, pelo grande capital, ele não é igual a um cara eleito pelo sindicato. Você pode discordar dos dois, mas dizer que eles são iguais, não são. A política é espaço de brigas, a política é espaço de lutas, a política é espaço de confronto, do bom confronto. É assim desde a Grécia Antiga. É ali que a gente resolve as coisas, não é em outro lugar. Né? Agora, quando você não vota, quando você abre mão da política, abre mão da polis, abre mão da sua cidade, abre mão da escolha, alguém vai escolher por você. É um protesto? É um protesto, mas é um protesto que transfere responsabilidade. E nessa vertente vamos dizer assim, da boa política, da discussão, da análise, eu quero que você corte na própria carne, primeiro no âmbito federal, porque depois nós abordaremos no segundo bloco o âmbito estadual. Falaremos de alergia, enfim, toda essa confusão que está acontecendo lá, e você, junto com outros poucos deputados, são as vozes contrárias no plenário, para quem acompanha as sessões. O PSOL, partido ao qual você cerra fileiras, eu acho esse nome ótimo, tem uma postura, amigo, e uma pauta que às vezes incomoda. Verdade. Por tratar de questões delicadas, questões que as pessoas imaginam que o partido político não deveria se ater, às vezes por pronunciamentos precipitados, embora tenha bons nomes no PSOL. Nós temos essa percepção, pelo menos eu tenho, se observarmos os cenários municipal, estadual e federal, nós temos bons nomes no PSOL. Existe uma ideologia pragmática que exige que o PSOL trate determinadas questões de maneira muito polêmica? Não, eu acho que o PSOL trata, um partido muito novo, você já disse isso corretamente, é um partido que nasce em 2006, na primeira eleição que ele disputa é em 2006, ele se forma em 2005, é um partido que nasce da crise do PT. É importante que diga isso também, né? É muito comum as pessoas mudarem para partido que estão no poder. É verdade. O PSOL é o contrário. O PSOL acho que é o único partido na história do Brasil que surge e sai do poder. Nós saímos do PT quando o PT chegou ao poder. Isso é interessante. Isso ninguém pode falar contrário. Certamente. O PSOL chega ao poder, nós tivemos muitas críticas ao governo Lula, e era o primeiro governo Lula, um governo com muita aceitação. Exatamente. Não, um governo com muita popularidade. Nós tínhamos divergências profundas com o governo Lula no primeiro governo dele, e saímos do PT no governo. O movimento todo do fisiologismo, da política, é o contrário. Você vai para o partido que está no governo, a gente saiu, porque a gente não concordava. Né? Então, isso eu acho que já é um gesto que diferencia o PSOL de muita coisa. Né? Agora, o PSOL é um conjunto de forças políticas, como é da tradição da esquerda, né? Que são muito heterogêneas. Então, um partido que convive com forças heterogêneas, o que não é ruim.
O que não é ruim, isso não é só a esquerda. O PMDB tem várias forças diferentes, o PSDB tem várias forças diferentes. Alguns tratam isso mais abertamente, outros tentam esconder mais um pouco. O PT até hoje tem várias forças. É isso, o PSDB do Aécio não é o mesmo PSDB do Tasso Gereissati, não é o mesmo PSDB do Alckmin. Então, isso é normal, né? São forças políticas distintas. Agora, é importante que haja como partido, né? O partido tem um programa, por exemplo, eu concorri à prefeitura do Rio de Janeiro, né? Nós conversamos dentro do PSOL, meu nome era o nome com força, o que a gente fez? Vamos fazer um programa para administrar a cidade. Como é que a gente fez o programa? A gente abriu para a sociedade. Nós ouvimos 5.000 pessoas num projeto chamado Se a Cidade Fosse Nossa. Abrimos para 5.000 pessoas que participaram com o nome, em reuniões ou pela internet, dando sugestões de um programa. Isso é uma maneira de fazer política, né? Agora a gente tem o Tarcísio Mota, que é vereador, professor do Colégio Pedro II, pré-candidato ao governo do Estado. A gente está fazendo com um tempo mais curto, porque o Rio de Janeiro nessa crise profunda, mas se o Estado do Rio fosse nosso, também com ampla participação, chamando as pessoas para um debate. Próximo sábado a gente vai estar na UERJ, fazendo um debate sobre segurança pública, chamando o conjunto da sociedade para debater segurança pública, para a partir daí nascer um programa. Pode vir alguma coisa polêmica nesse programa? Pode, mas vem da sociedade, mas vem de um espaço de debate. Porque isso eu acho que a democracia precisa. A gente precisa aumentar a capacidade de participação das pessoas. Você tem uma experiência em participação da sociedade civil na área de segurança pública. E o Estado tem medo disso. A gente precisa... É verdade. Quando a gente tem que ampliar a democracia, a gente tem que trabalhar mais com a democracia direta. O Estado tem que possibilitar que as pessoas participem mais. Aí sempre que eu falo isso, alguém vai falar, já vem esse cara de esquerda falar dessas coisas lá de Venezuela, de Cuba. Não! Sabe de onde eu estou falando? Venezuela. Não é nada disso. Estados Unidos. Nova York. Você vai lá em Nova York, a prefeitura de Nova York, para tomar uma medida que mexa com a vida das pessoas, existe uma coisa chamada Conselho de Moradores. Os conselhos de moradores são ouvidos pela prefeitura de Nova York. Estou falando de Nova York, né? Isso acontece em Berlim, isso acontece em Paris. Cidades inteligentes são cidades que estão ampliando cada vez mais a capacidade dos moradores participarem das decisões, porque isso muda o significado da democracia. Eu acho que o PSOL pode e deve apostar mais nesses mecanismos mais diretos de participação. Dá muito mais trabalho, é evidente, mas eu acho que é um importante caminho. Sem dúvida. Muito bem. Depois dos nossos reclames comerciais, retornaremos conversando com o deputado estadual Marcelo Freixo, que nesta primeira edição de maio está nos oferecendo a oportunidade de refletirmos sobre vários aspectos relacionados à política no cenário federal e estadual. Durante todas as demais edições desse mês, teremos uma programação voltada exclusivamente ao bicentenário de Nova Friburgo, mas, sobretudo, privilegiando a participação de pessoas que não estão investidas de cargo ou função pública. Precisamos ouvi-las, precisamos conversar com os representantes dos nossos colonizadores, que estão lá na origem da criação de Nova Friburgo, que se intitula Cidade de Todos os Povos. Temos na nossa formação, ao longo dos anos, a presença de 10 colônias. Portanto, precisamos enaltecer esse momento. E já lhe convido para a próxima edição, que será exibida no dia 14 de maio, também conhecida como próxima segunda-feira, quando reapresentaremos aqui uma edição sensacional, com uma entrevista que eu tive o privilégio de realizar com Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu, ambos falecidos, mas muito presentes ainda no cenário político municipal. Entrevista fantástica, realizada há 12 anos atrás, quando ambos tratavam de Nova Friburgo com um carinho, com uma, eu diria, paixão absolutamente comovente. E mais, sendo grandes amigos, grandes parceiros, colegas engenheiros, eles se entrosavam de uma maneira fantástica. Será um programa de recordação que
tenho certeza, emocionará todos nós. E dessa forma, estaremos prestando uma homenagem simbólica a ambos. Vale acompanhar, vale assistir na próxima segunda-feira, 14 de maio, às 22 horas, a reprise desta edição inesquecível e histórica. Depois do... Você é muito bom, garoto. Estamos aqui com o Oduvaldo JR, nosso repórter cinematográfico, especialmente escalado para essa ocasião, tendo a operação técnica de Marconi JR. Família JR aqui no TV Zoom é grande. Você é muito bom. Depois do intervalo, retornaremos com esta conversa absolutamente atraente. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na hora de pintar, avalie sua parede. Se tiver algumas imperfeições, o melhor acabamento é o fusco. Mas se você quer facilidade para limpar, escolha Super Lavável, recomendado para quem tem crianças em casa. Quer saber mais? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, levando até você informação de utilidade pública em mais esta edição inédita. E registro novamente o nosso agradecimento a toda a nossa expressiva, maciça e fiel audiência, que em recente pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Impacto do Estado de São Paulo, uma pesquisa séria, com conteúdo, com fundamentos técnicos, estatísticos, enfim, sobre o cenário municipal no que se refere às TVs locais por assinatura, mostra que a TV Zoom continua já há muito tempo na liderança da preferência dos telespectadores, como também o programa Cidade Real, que pelo 7º ano consecutivo se apresenta como sendo o de maior audiência entre todos aqueles do mesmo segmento. E mais, em curva crescente, ou seja, ano após ano, a nossa audiência continua sendo cada vez mais incrementada, aumentada, elevada. Se é motivo de orgulho, de satisfação e de prazer para todos aqueles envolvidos na produção desse programa, sobretudo,
é de comprometimento e responsabilidade com as edições que realizamos aqui semanalmente, na escolha dos temas e convidados, porque do outro lado da tela tem vida inteligente. E aí nós temos que ter todo o cuidado. Então, registro o agradecimento, mas, sobretudo, renovo a nossa intenção, a nossa perseverança de continuar trabalhando da mesma forma. Por oportuno, também quero agradecer a direção da TV Zoom, especialmente a sua diretora Luciana Ferraz, que muito colaborou para que a agenda da emissora nesta data fosse devidamente alterada para privilegiar esta gravação com o deputado estadual Marcelo Freixo, e assim mostrando sensibilidade e entendimento que entrevistas dessa natureza contribuem para o esclarecimento do cidadão e eleitor friburguense. Um beijo para você, minha querida e adorável Luciana Ferraz. Companheiro, segue a pauta. Estado do Rio de Janeiro. Pergunta é simples e direta. Diante das atuais circunstâncias, que o ano passado, num despacho, o juiz federal Sérgio Fernando Moro disse que a nossa situação estadual, no que se refere às contas, se encontram em estado falimentar, entre outras mazelas, tem jeito. Ou seja, diante do que constatamos, diante do que você tem conhecimento, sobretudo na área da segurança pública, em outras áreas da prestação de serviço público, é ainda imaginável retomar o estado do Rio de Janeiro para condições minimamente razoáveis no que se refere ao atendimento da demanda do cidadão? Olha, é uma situação, eu não tenho a menor dúvida, que é a maior crise da história do Rio de Janeiro. Maior crise? Não tenho a menor dúvida disso. É a maior crise da história do Rio de Janeiro. A gente nunca viveu nada parecido, né? Mas é evidente que tem que ter saída. Também fingir que a saída é fácil, simples, e que o próximo governador, seja quem for, a gente está há 5 meses hoje, faltam 5 meses exatamente para a eleição. Você não tem nem o quadro de candidatos formados. Isso já é um perfil dessa crise. Isso nunca aconteceu na história do Rio de Janeiro. Isso é assustador. Isso é assustador. É importante que a gente busque as causas disso, para entender também quais são as saídas, né? Tem que ter saída. Você vai continuar morando no estado do Rio, eu vou continuar morando, ele vai continuar morando, quem está assistindo a gente vai continuar morando no Rio de Janeiro, né? Nossos filhos vão estudar aqui, nós vamos pegar o transporte público daqui, nós vamos ver, a gente vai à feira aqui, a nossa vida é aqui, né? Então, como é que a gente resolve o problema daqui? Primeiro que é importante botar isso na conta de quem tem essa responsabilidade. São 10 anos de uma organização criminosa à frente do poder público do Rio de Janeiro. Organização criminosa? Organização criminosa. Eu estou falando do PMDB. Né? Agora é MDB, tirou partido. Né? Não sou eu que estou dizendo que é uma organização criminosa. Quem diz isso é a Justiça. Quando o ex-governador Sérgio Cabral vai preso, condenado, réu, em uma quantidade enorme, e já condenado a sei lá quantos anos, vai ter que reencarnar 3 vezes para pagar essa pena, né? O Cabral, quando ele é condenado a isso, ele é condenado por formação de quadrilha. É a principal acusação contra ele, formação de quadrilha. Qual era a quadrilha do Cabral? Ele era governador e tinha uma outra quadrilha que agia em cima de algum outro crime que nada tinha a ver com o seu governo? Não. A quadrilha era o governo. A formação da quadrilha era o próprio governo. Ele, parte do seu secretariado, parte dos deputados, que também estão presos, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o atual presidente da Assembleia Legislativa, o líder do governo, e outros virão. Tudo indica. Então, a formação de quadrilha era o próprio governo e as suas relações com o setor da economia. A gente vem denunciando isso há muitos anos. Eu tenho denúncias, eu fiz uma falação agora há pouco tempo na Assembleia Legislativa, que eu peguei todas as denúncias que eu fiz, com a data da minha denúncia e com a data do arquivamento.
Conversei com o Ministério Público sobre isso. Conversei com o atual procurador-geral, a quem tem muito respeito e muito diálogo, Dr. Gussen. E ele concordou. Ele falou, não, mas o Ministério Público agora é outro. Eu falei, ótimo, mas é fato que eu denunciei, por exemplo, os esquemas da Adriana Anselmo envolvendo o seu escritório de advocacia e as relações com as contas do governo. Eu denunciei lá atrás. Foi arquivado. Nós denunciamos o Cabral inúmeras vezes. Foram todas as denúncias arquivadas. Dezenas de denúncias arquivadas. Não foi por falta de denúncia, não foi por falta de fiscalização. Agora, era um governo que contava com apoio maciço dos meios de comunicação. Contava com apoio do Ministério Público, apoio do Poder Judiciário e apoio do Legislativo. Né? O modelo de desenvolvimento, o modelo de economia que eles implantaram no Rio de Janeiro é responsável por isso. A relação que se estabeleceu entre determinadas empreiteiras, poder público, eleição e crime, leva o Rio de Janeiro a isso. Então a gente não tem um problema que vem por causa do preço do barril do petróleo. Não venham me dizer isso. Né? Não venham me dizer que a crise do Rio é porque o barril de petróleo caiu. Então o barril de petróleo já voltou a subir e a gente não saiu da crise. Não é isso. O problema é que você tem um modelo de gestão que é absolutamente criminoso. De empresas que ganham benefício, financiam campanhas e transformaram o Rio de Janeiro num grande mercado de crime. A vida encareceu, o Rio se tornou mais desigual, a gente passou por mega eventos que não tiveram qualquer legado de melhoria, entregamos o transporte, a mobilidade, que era a razão de 2013, que a gente conversou ali atrás, para as grandes empreiteiras. Quem administra o trem é a Odebrecht, quem administra a barca é a Camargo Corrêa, quem administra o metrô é a OAS. A relação entre empreiteiras, meios de transporte e governo... Promíscua. É promíscua. É promíscua. Né? Se utilizou da segurança pública para um modelo de UPP que é completamente irresponsável. Se fez o PP igual a pipoca para virar propaganda eleitoral, sem nenhum planejamento, sem nenhuma formação da polícia. O resultado é que hoje a gente tem uma polícia que mata e que morre. Nunca se gastou tanto em segurança pública, não foi por falta de orçamento. O orçamento da segurança pública é muito alto. Qual foi a nova polícia que a gente apresentou e entregou para o Rio de Janeiro? Uma polícia que mata e que morre. Então, essa crise profunda, esse tecido social rasgado que a gente tem uma responsabilidade política imediata. Essa responsabilidade tem que ser cobrada. Né? Eu processei o Pezão e o Dornelles por compra de voto na sua reeleição. Condenados, aqueles que recorreram, está na mão do Gilmar Mendes há mais de um ano. Há mais de um ano que o Gilmar Mendes sentou em cima. Eles foram caçados aqui por uma denúncia minha contra eles, de compra de voto. Eles davam benefício fiscal, aditivos nos contratos, e as empresas se tornavam doadoras de campanha. Fizemos uma lista enorme. Eles perderam em 2 recursos aqui, foram caçados, recorreram, está na mão do Gilmar Mendes, que sentou em cima, e Pezão vai até o final do seu governo por causa do Gilmar Mendes. É disso que a gente está falando. Então existem responsáveis por isso. Existem pessoas, partidos, projetos que são responsáveis. Isso precisa ser dito. Isso não é um problema espiritual do Rio de Janeiro. Isso não é um problema do além. Isso é um problema que tem nome, que tem sobrenome, que tem sigla. Agora tem saída. Tem saída. A gente precisa democratizar as relações. A gente precisa tornar transparente. O próximo governador, seja quem for, ele vai ter que ter uma total transparência. Vai ter que montar uma equipe técnica que vai conseguir, de confiança política, evidente, mas uma equipe técnica que vai conseguir pegar a economia, a educação, a saúde, com total transparência, chamar a população, porque vai ter muita dificuldade. Nós não vamos ter dinheiro para fazer tudo o que tem que ser feito. Só tem um remédio para você administrar assim. É com transparência. E é com participação. Chama a população, abre as contas, abre a caixa preta e fala, a situação é essa, a gente pode fazer isso. E ganha a confiança da população. O que a gente perdeu nos últimos anos no Rio de Janeiro completamente. E isso se reflete, obviamente, na área da segurança pública, em que essa intervenção militar te surpreendeu, você entende ser necessária ou descabida? Olha, essa intervenção militar, primeiro que eu tenho uma opinião, exército não é polícia. Constitucionalmente. O papel do exército não é o papel da polícia. Sem dúvida. Isso está muito claro. Sem dúvida. Está muito claro. O Exército não é treinado para fazer policiamento ostensivo. O Exército é preparado para a guerra. Defender as fronteiras. Defender a fronteira e guerra. Eu vejo na cidade do Rio de Janeiro aqueles soldados jovens, né,
com um fuzil enorme, se ele for usar aquilo, ele vai matar umas 5 pessoas no caminho. Né? Ele não está preparado. Aquilo é muito mais para o imaginário, para uma sensação de segurança, porque para a efetiva segurança de qualquer cidadão. Isso é evidente. Né? É claro que o cara vai me responder assim, o cara que está assistindo a gente em casa vai falar assim, não, mas a gente está em guerra. Qual é o grupo político que quer tomar o Estado? Existe uma guerra urbana. Né? Existem índices de violência altíssimos. Altíssimos. No Brasil. Isso é diferente de uma guerra onde você vai botar um exército na rua. É diferente. Você tem uma violência muito alta, e tem, eu estou admitindo que a gente tem uma violência muito alta, e o Rio de Janeiro nem é o lugar mais violento, hein? O Nordeste inteiro é mais violento que o Rio. As taxas de homicídio do Rio são muito menores do que as taxas de homicídio do Rio Grande do Norte, Sergipe, para cada 100 mil habitantes. Norte e Nordeste estão muito mais violentos para cada 100 mil. Muito mais violentos que o Rio de Janeiro. É claro que, por que eles escolheram o Rio de Janeiro para intervenção? Porque o Rio de Janeiro, o que acontece aqui aparece. É caixa de ressonância. Né? Esta intervenção do Rio não teve planejamento. A gente precisa muito mais de integração do que de intervenção. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um carnaval no Rio de Janeiro, onde os blocos de rua foram muito críticos ao governo Temer, muito críticos, sempre foram, mas as escolas de samba fizeram desfiles muito críticos. Eu destaco a Beija-Flor, a Tuiuti e a Mangueira. Na quarta-feira de cinzas, o marqueteiro do Temer resolve dar uma resposta ao Carnaval do Rio de Janeiro. E resolve ganhar popularidade para sair da sua margem de erro, que é os 3%. E bola a intervenção. A intervenção foi bolada pelo marqueteiro do Temer. Os militares foram avisados depois. Conversei com o general Richard, que é secretário de Segurança no Rio de Janeiro da intervenção. A frase do general Richard para mim foi: eu estava de férias, nunca imaginei que eu ia parar aqui. Eles não planejaram. Então não tem planejamento. Militar não é mágico. Não vai chegar aqui, vai fazer assim e as coisas vão ficar boas. É claro que eles acharam, foram convocados. É claro que eles acharam que ao entrar aqui e anunciar o exército aqui, eles acharam que o crime ia baixar, ia melhorar a sensação de segurança, se possivelmente fariam um trabalho. Não foi o que aconteceu. A morte da Marielle, a guerra entre as milícias e o tráfico, a guerra das facções, os índices todos continuaram aumentando, e aí como não houve a sensação de segurança, e o exército foi pego de surpresa, não tem planejamento, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então a intervenção, na verdade, é um passe de marqueteiro. Isso não sou eu que estou inventando, isso é uma matéria no Jornal Globo, entrevistando o marqueteiro do Temer e ele dizendo que era uma jogada de mestre. Ele usou esse termo. A intervenção é uma jogada de mestre. Não se pode brincar com a segurança pública. Segurança pública é coisa muito séria. Sem dúvida. Você não pode ter uma jogada de mestre, de um marqueteiro, para melhorar a imagem de um governo sem legitimidade. O preço disso é muito alto. É uma irresponsabilidade do governo Temer fazer um negócio desse. A integração seria muito mais útil e necessária do que a intervenção. Por que você não pega o Exército, pega o setor de inteligência do Exército, que é muito potente, e integra o setor de inteligência do Exército com o setor de inteligência da Polícia Federal e com o setor de inteligência das secretarias estaduais de segurança pública? E faz uma ação interligada das inteligências, produzindo informação, por exemplo, sobre tráfico de armas e tráfico de munição. E você age preventivamente a partir de produção de informação de inteligência integrada entre os setores. Essa é uma das propostas da CPI do tráfico de armas e munições que eu fiz em 2010. Nunca foi feito. Aí você faz uma intervenção sem integração. Então, tem o que fazer. Nós sabemos o que é para fazer. A CPI das milícias, que completa 10 anos. Este ano completa 10 anos da CPI. Tem 58 propostas concretas para enfrentar a milícia. Sabe quantas saíram do papel? Nenhuma. Você tem que tirar da milícia o poder econômico. Você tem que tirar da milícia o poder territorial. Fizeram isso? Sabe por que não? Porque milícia, quando transforma domínio territorial em domínio eleitoral, a milícia ajuda a eleger prefeito. A milícia ajuda a eleger governador. A milícia ajuda a eleger senador. Por isso que não acabam com a milícia. E elas matam gente, extorquem as pessoas, dominam a vida das pessoas. É uma fonte de economia brutal. É muito dinheiro. Né? E é um crime que cresce assustadoramente no Rio de Janeiro. Uma das grandes linhas de investigação sobre a morte da Marielle é a ação das milícias. É uma ameaça à democracia. Uma cidade que não tem segurança, um estado que não tem segurança, não tem democracia. É disso que a gente está falando. Melhorar a segurança não é melhorar o privilégio de ninguém.
Melhorar a segurança é melhorar a democracia, a possibilidade de você ir e vir, a possibilidade de seu filho ser feliz na cidade que você mora. É disso que a gente está falando. A gente precisa de uma polícia melhor, de uma polícia mais bem preparada, de uma polícia que não morra. Bem treinada. Bem treinada. A gente precisa da maior participação das pessoas nas ruas. Um lugar mais seguro é um lugar com mais direitos, não um lugar com mais tiros. Não um lugar com mais arma. Não um lugar com mais violência. Qual lugar do mundo resolveu o problema da segurança pública com mais violência? Me diga um. Nenhum. Os cases de sucesso são pela ocupação social das administrações. Claro. Como aconteceu em Cali, na Colômbia. Claro. Né? Medellín. Em Medellín, né? Que o Estado se fez presente. Com os aparelhos da estrutura pública. E não, obviamente, como você muito bem colocou, disparando tiros. O confronto pode existir. Pode, está previsto em lei, inclusive. Mas ele não pode ser a regra do jogo. A política da guerra às drogas, da guerra às favelas, da guerra aos territórios, só faz aquilo que a gente sempre fez, matar e morrer. O que isso trouxe de novo para a gente? Nada. Nada. Marcelo, daqui a pouco o programa termina, amigo. Passou rápido demais. Eu falei com você que não ia nem doer. Mas tem um aspecto aqui, e certamente que você retornará, você tem vínculos com Nova Friburgo, não é verdade? Adoro isso aqui, desde criança. Desde criança? Desde criança, sempre frequentei Friburgo. É bom que você dê uma palhinha sobre esse momento, porque aqueles que não têm essa informação, imagino que você esteja a passeio aqui. Nada. Eu venho para cá há muitos anos e desde garoto, eu estou com 51 anos, você já falou aqui, e desde os meus 16, 17 anos, você vai um tempinho, eu e meus amigos, a gente sempre frequentou Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança, que é um lugar extraordinário. Extraordinário. Eu casei em Lumiar, né? Não é o meu atual casamento, mas casei em Lumiar. E tenho uma memória, tenho amigos que são professores de Lumiar, donos de pousada em São Pedro da Serra. Então, assim, é um lugar que eu tenho memória afetiva muito grande. E sempre que eu posso fugir um pouco da loucura carioca, é para cá que eu venho. Você sobe a serra, né? Seja bem-vindo. Agora, evidentemente que toda essa sua, eu diria, indignação em que todos nós compartilhamos, obviamente cada um com a sua visão, com o seu entendimento. Eu costumo dizer que o contraditório é extremamente saudável, faz parte da democracia, embora que por vezes incomode. Algumas autoridades se sentem incomodadas com o contraditório, mas elas têm que sair da zona de conforto por vezes para tomar as decisões e as atitudes que têm que ser tomadas. Você tem sido, junto com outros poucos colegas na Alerj, voz contrária a todo esse sistema e enfrentam dificuldades nas sessões legislativas quando são muito contestados, por vezes até me incomodando desrespeitosamente, porque existe o rito do cargo. Exatamente. Eu posso não concordar com o time que você torce, e até não concordo. Temos essa diferença. Temos essa diferença, mas você está aqui na condição de representante na Alerj do Estado do Rio de Janeiro. Claro. E esse confronto, companheiro, como acontece? Você está observando que até em face dessas prisões que aconteceram recentemente, a Alerj começa a rever o seu comportamento. Eu queria e quero que você corte na própria carne. A Assembleia Legislativa vive uma crise tão profunda quanto o Estado está vivendo, né? Eu costumo usar um termo que pode parecer piada de ocasião, mas eu falo que a Alerj está muito desbaratada. Né? Se é que me entendem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não. Ou não, né? Como diz o Caetano. Ou não. Mas, na verdade, a Alerj está muito desbaratada. É como se você desse uma sandalhada no formigueiro e aí aquilo espalhou completamente. É claro que é muito traumático. Não é bom. Não é bom você ter um presidente da Assembleia Legislativa preso, um líder de governo preso. Por mais que eu tenha diferenças profundas, e sempre fiz oposição, dizer que isso é bom, isso é um quadro bom, não é. Isso é uma crise muito profunda que ninguém gostaria de passar, né? Mas o pessoal votou pelo afastamento, votou pela prisão, e aí nós fizemos inimigos cada vez maiores lá dentro, né? Tivemos problemas sérios. O governo, a Alerj, durante muitos anos, foi sombra do governo. Como esse governo inexiste, a gente não tem governo no Rio de Janeiro. O Pezão, ele é um ex-governador em exercício, né? Ele aguarda para ser preso.
Aguarda para ele aguarda ser preso. Está chegando. Né? Ele aguarda para ser preso. Ele não governa. Não há governança no Rio de Janeiro. Não é um lugar onde você procure para resolver as coisas. E a Assembleia Legislativa vive uma crise no mesmo caminho. Né? Há uma crise profunda de poder, de grupos, enfim, já começam a fazer cálculos da próxima Assembleia Legislativa. Quem vai concorrer, inacreditável. Quem vai concorrer, quem vai eleger quem. Agora, fato é que não se consegue ter um espaço de política mais saudável ali. Porque você não tem governo, a oposição hoje é quem mais dá quórum na Assembleia Legislativa, a base do governo sequer frequenta a Assembleia, o quórum cai toda semana. Né? Então, assim, é a morte da política. É a morte da política enquanto um espaço, ou pelo menos é a morte desta política. Eu só espero que a população que está assistindo... É lamentável. Agora, eu só espero que a população que está assistindo isso entenda que ela tem... Só a população tem como resolver isso. A Assembleia não tem como sozinha se resolver. Os momentos mais importantes da Assembleia foi por pressão popular. A hora que a população foi para a porta, pressionou, aí coisas importantes aconteceram ali. Fora isso, não. Né? Agora, o povo tem condição de fazer uma Assembleia Legislativa diferente daqui a 5 meses. Eu espero que faça. E aí, Marcelo, aproveitando essa reta final, eu quero que você se dirija a quem está nos assistindo nesse momento, justamente ressaltando esse aspecto. Claro. Valorizando a escolha, valorizando o voto, porque observamos que, numericamente, cada vez mais os votos nulos e brancos tomam proporção diante dos votos válidos, o que eu também concordo que é absolutamente lamentável, não contribui em nada, embora respeitando as escolhas, com a mudança do cenário. E você, como sendo um deputado estadual combativo e polêmico, inclusive, nas suas manifestações, sim, arriscando sua própria vida, quando cuidou e cuida de temas sensíveis e delicados, tem esta visão da transformação, da mudança, da renovação. E aí queremos que você transmita, mesmo diante dessas avaliações pessimistas que fizemos aqui durante o programa, o seu otimismo em relação ao Estado do Rio de Janeiro e ao nosso país. Não tenha dúvida. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo o convite. Obrigado, adorei essa conversa. Eu também, e boa, nós todos. Boa. Inteligente, agradável, respeitosa, como tem que ser os espaços de ideias. Exato, né? amigo. E a política é um lugar de ideias. Então, acho que você que está em casa, que a gente sabe que tem desemprego na família, que tem medo na família. Né? O medo é um problema sério da democracia brasileira, porque a gente pode muito facilmente transformar o medo em ódio. Ódio à política, ódio à representatividade. Agora, não tem outro caminho que não nós assumimos a responsabilidade de resolvermos isso. Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer bairro, tem muita gente boa fazendo... Não são poucas as redes de solidariedade, de ajuda, de fraternidade, né, de amizade. Então que a gente possa tentar entender o quanto o mundo tenta resolver os seus problemas nos momentos mais agudos e trazer isso para a decisão política. Na hora de votar, votar com consciência. Não votar no caminho mais fácil, daquele que vai me ajudar, daquele que vai me dar alguma coisa em troca. Mas qual é a história de cada um? Por onde passou? Qual é o partido? Quem apoia? Quais são as ideias centrais? De onde vem? O que já fez? Votar com consciência, cobrar, acompanhar essa votação. Se envolver nos temas do seu bairro, da sua cidade. No lugar da gente ficar no lugar da estadania, né? Eu esperando que o Estado faça alguma coisa por mim, exercer mais a cidadania. Doutrina do paternalismo. Se envolver mais, se envolver na escola do seu filho, no bairro que você está, na coleta de lixo, na organização dos moradores, nas coisas mais imediatas e as coisas maiores. Pensar o planeta, pensar na nossa responsabilidade ambiental, enfim, não falta dar sentido à vida da gente. É fazer com que essa felicidade possa não ser uma felicidade egoísta, consumista, mas que a felicidade possa ser mais coletiva, possa ser mais sonhadora, possa ser mais utopia do que retrotopia, né? Que a gente conversou lá no início. Que a gente possa ter no lugar futuro, um lugar melhor para a gente chegar. Vai depender da atitude de cada um. Por derradeiro, ainda temos alguns minutinhos e eu tenho que aproveitar a sua ilustre presença. Ressalte. Tá bom, querido. Começa o bullying do tempo aqui, temos isso também. Ressalte, ilustre deputado, a importância da boa escolha de um deputado. Claro. Nesse momento. Às vezes o cidadão eleitor entende que, como não exercem efetivamente
Claro. os seus mandatos no município, sim, na LERJ, na Câmara dos Deputados, entendem como sendo escolhas que não vão fazer muita diferença. E fazem. Total diferença. Né? Total diferença. Imagina, na Assembleia Legislativa nós vamos votar sobre as isenções fiscais, sobre os impostos, sobre a educação, sobre saúde pública, tudo se vota na Assembleia Legislativa. E o Poder Legislativo, mais do que aprovar leis, porque o problema do Brasil não é criar novas leis. Não. É fazer com que as leis que já existam possam ser cumpridas. Perfeito. Né? Agora, o Poder Legislativo é o poder fiscalizador. A fiscalização que nós fizemos sobre o Cabral, sobre o Pezão, a CPI das milícias, para dar exemplo nosso, né? A CPI do tráfico de armas, isso a gente fez no parlamento. Né? Leis importantes aprovadas. Imaginar que você pode abrir mão do deputado, alguém lá vai votar pelo imposto que você vai pagar, alguém lá vai votar pela qualidade do ensino que seu filho vai ter, pela saúde pública que você vai ter, pela mobilidade urbana que a sua cidade vai ter. Enfim, eu acho que mais do que votar bem e acompanhar. Aproveite a ocasião para saudar Nova Friburgo e seus ilustres moradores pelo bicentenário. Exatamente, 200 anos de Nova Friburgo, esse bicentenário importante. Eu espero tempos melhores para o município, né? Eu espero tempos de mais democracia, de uma gestão mais qualificada, né? Não estou aqui para fazer crítica à prefeitura, mas, enfim, que o poder público municipal, eu dou muito valor ao poder público municipal, porque ele é o mais perto do cidadão, né? É aquele que você encontra na esquina, aquele que você fala, enfim, que esses 200 anos sirvam como uma reflexão de que você, ao assumir o município, ao assumir uma gestão municipal, você tem escolhas a fazer. Então, com quem você vai chamar para governar vai ser a cara do seu governo. Você pode ampliar a possibilidade de participação das pessoas ou escolher velhos amigos que vão te levar para um lado ou para outro. Que nesses 200 anos a gente tenha mais democracia na cidade. Obrigado por tudo. Foi muito bom. Prazer. Da mesma forma, a nossa expressiva audiência, tenho certeza que se sentiu muito atraída por essa conversa. Você que não nos acompanhou desde o início, nós sabemos também que temos uma audiência rotativa, o faça nas reprises que acontecem no decorrer da semana, através inclusive da internet. Baixe o aplicativo da TV Zoom e aí você assiste esse programa, como todos os outros da emissora, onde e quando você entender. Basta que esteja num local com um sinal razoável de internet. Por derradeiro, mais uma vez, quero alertar as ditas autoridades que aqui discutimos gestões e não pessoas. Recentemente fizemos um programa que incomodou algumas autoridades. Se bem que na época da minha avó Natália, incomodada significava outra coisa. Não discutimos pessoas individuais, físicas, porque não cabe, não se adequa. Não tratamos desta forma esses aspectos relacionados à administração pública, e sim as gestões e as administrações para as quais as autoridades foram eleitas pela nossa escolha. Votar é escolher. Encerro definitivamente. Você é muito bom, garoto. Você tem que estar aqui mais vezes, hein? Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, novamente a Santa Rita de Cássia, que continue nos abençoando, protegendo, iluminando, sobretudo daqueles agentes políticos que, por delegação do nosso voto, têm a obrigação e o comprometimento nas políticas públicas voltadas para resgatar minimamente a autoestima de quem mora em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.